Igreja, cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria, né, irmãos? Estarmos mais um dia reunidos, esse dia na qual o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui para louvar, para glorificar e adorar o nome dele, não é verdade? Né, irmãos? E diante de tantas bênçãos que a gente tem visto, que a gente tem ouvido, e é maravilhoso, irmãos, saber que a gente tem um Deus que cuida das nossas vidas todos os dias, um Deus que nos guarda, que nos dá livramento, um Deus que escuta nossas orações, escuta nossas aflições, um Deus que está sempre perto de nós, amém? E quando eu recebi o convite para ministrar, eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio assim, porque o tema Pentecoste não é um tema tão fácil de se pregar, porque há divergências entre pessoas sobre esse tema de Pentecoste. Então, mas graças a Deus que o Senhor tenha aberto nosso conhecimento, nosso entendimento. A gente tem buscado na palavra do Senhor a revelação, e o Senhor tem nos orientado, nos direcionado no caminho para o qual Ele nos chamou. Aí hoje pela manhã eu estou sentado na minha cama, ali meditando sobre Pentecoste. Eu não ia pregar sobre Pentecoste. Por que eu estava meditando? Eu sentado ali agora, o Espírito Santo de Deus falava para mim: você não falou para mim que queria ser pregador? Você não orava pedindo para ser pregador? E quando você tem a oportunidade de pregar, por que você não quer pregar? E é algo, irmãos, que é um conflito. Que é um conflito porque a gente pede tanto algo para Deus, e quando Deus quer fazer, na maioria das vezes a gente não quer obedecer. Mas o Senhor fala: mas você queria. Você não queria que eu te usasse? Por que então que você pediu? Não é verdade? Então, irmãos, e eu fico muito grato a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias, porque Deus tem me usado no dom da palavra. Porque foi algo que eu busquei, foi algo que eu almejei, desde quando eu coloquei o pé dentro de uma igreja evangélica, que eu busquei a presença de Deus. Eu falei: Senhor, um dia eu ainda quero pregar. Senhor, um dia eu quero propagar o teu evangelho aonde quer que eu for. E o Senhor tem feito isso. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número, vamos ver quem sabe, capítulo de número 2, amém, irmãos? Só que eu quero que você volte antes comigo no capítulo de número 1. Antes da gente ler o capítulo de número 2, eu quero que você volte um pouco. O capítulo de número 1, o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Todos acharam? A palavra de Deus, ela vai falar comigo, com você, da seguinte forma: então disse o Senhor Jesus aos seus discípulos que ali estavam com ele: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até nos confins da terra. Amém, irmãos? Aí agora a gente vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A palavra de Deus vai falar comigo, com você, da seguinte forma: e cumprindo-se um dia de Pentecoste, estava todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e quem estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frigia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto de Cirene,
os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Feche seus olhos, peça a direção do Espírito Santo, para que Ele venha falar com você através dessa palavra. Muitíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença nós já nos encontramos, sou obrigado por essa palavra maravilhosa, na qual o Senhor trouxe ao nosso coração nesse dia de hoje. Senhor Espírito Santo, nos usa, meu Pai, como um canal de bênção, meu Pai, para abençoar, para falar do Teu amor, da Tua palavra. Revela aos nossos corações, meu Pai, Senhor, essa palavra que é maravilhosa, que é linda, que é viva e eficaz. Que nós sejamos ouvintes e praticantes de tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje, de tudo aquilo que o Senhor já nos tem nos ensinado. Obrigado, Jesus, por este momento. Fica conosco e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. O tema Pentecostes, como foi dito aqui, é um tema de agradecimento. E esse tema Pentecostes, ele se cumpre 50 dias depois da Páscoa. No Antigo Testamento, essa comemoração do Pentecostes, ela era feita diante da colheita. E o povo se reunia para fazer aquela festa, que naquela época durava 7 dias. E eles, em agradecimento a Deus, eles agradeciam pelas colheitas, pela chuva, pela plantação. E era uma forma deles agradecer a Deus, o dia de Pentecostes. Aí vem o Novo Testamento, aí vem Jesus. Jesus, ele é morto, ele é crucificado, ele é morto e ele é ressuscitado. E passa-se 50 dias após, aí vai cumprir o dia de Pentecostes. Mas que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você nessa manhã, porque o Senhor Jesus, ele veio nos resgatar, ele veio nos buscar, e ele cumpre aquilo que ele foi chamado para fazer, que foi nos resgatar, nos salvar e nos dar o direito de salvação. E aqui, quando Jesus ele fala para os seus discípulos assim, no capítulo de número 1 do versículo de número 8, ele fala: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava falando para eles de algo que ainda ia vir, que ainda não tinha vindo, porque Jesus estava com eles. E Jesus falava de quem? Jesus falava do Espírito Santo, que ainda não tinha sido derramado sobre eles. Aqui Jesus, ele faz uma prévia do que está para acontecer na vida daqueles homens. Jesus está falando de algo que não está acontecendo naquele momento, mas que vai acontecer. É o que o pastor foi falado aqui: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vai cumprir o que Jesus falou no capítulo de número 1, no versículo de número 8. A palavra de Deus vai falar que eles estavam reunidos. E a palavra de Deus vai falar que veio um som parecido com um vento veemente e impetuoso. Então não veio o vento. A palavra de Deus vai falar que veio um som parecido como de um vento. Você já viu quando vem um vento muito forte, dá aquele estrondo? Vem. Mas você consegue sentir o vento, você consegue. Ali não, ali foi um som como de um vento. E a palavra de Deus vai falar que esse vento, esse som que veio como de um vento, ele veio do céu. E o Senhor Jesus falou para esses homens que seria derramado sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem de onde? Ele vem do céu. Para onde Jesus foi, de lá ele envia o Espírito Santo. O Pai envia o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai falar que aqueles homens que estavam ali, eles recebem o Espírito Santo, porque eles começam a ver línguas repartidas como de fogo. O que a palavra de Deus quer dizer? Se você for olhar lá no Velho Testamento, a maioria das vezes que você vai ver Jesus se apresentando ao homem, ele se apresenta algumas partes como fogo. Um exemplo, Moisés, quando Deus fala com ele, fala numa sarça ardente de fogo. O povo sai do Egito, o povo vai ser conduzido para a terra de Canaã, uma coluna de fogo, era Deus sendo representado pelo fogo. Elias
Elias vai ser arrebatado e vem um redemoinho de fogo. Então, irmãos, Deus ele se apresenta como fogo. E aqui não é diferente. Eles vê línguas repartidas como de fogo pousar sobre quê? Sobre a cabeça deles, sobre eles. Por que isso? Porque Jesus falou que nós seríamos o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai falar que quando o Espírito Santo ele toma aquelas pessoas, elas começam a falar línguas estranhas. Só que vai haver divergência nesse texto, porque muitos vão falar que são língua dos anjos, que são isso, não. A palavra de Deus ela vai falar que são línguas estranhas de povos estrangeiros que estavam habitando em Jerusalém, que estavam naquele lugar. Por isso a palavra de Deus ela é bem clara, ela é bem específica e eficaz, que vai falar que aqueles homens de outros lugares, de outras línguas, estavam ali e eles conseguiam entender o que estava sendo falado lá dentro por aqueles homens, na língua deles. E eles falavam assim: como pode isso acontecer? Como que isso pode acontecer, sendo que esses homens são galileus, e a gente são de outros povos, de outras línguas, de outras nações? Isso só pode acontecer porque o Espírito Santo estava na casa. Porque se o Espírito Santo não estivesse na casa, pastor José, isso não poderia acontecer. Porque hoje, se você for pregar nos Estados Unidos, você tem vários meios de falar inglês. Você pode fazer um curso, você pode se aprimorar, você pode estudar, você pode se preparar, você pode ir para outro país estudar a língua e falar. Mas ali não. Eles não tinham essa opção. Essa opção de propagar o Evangelho, de propagar a palavra de Deus, ela veio diretamente do alto, ela vem de Deus para aqueles homens, porque Deus começa a usar aqueles homens para ganhar almas. Aí a gente volta lá atrás e vamos entender o que Jesus fala: a partir de hoje vocês não serão pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens, pescadores de almas. Vocês vão ganhar almas para o reino de Deus. É por isso, irmão, que o Espírito Santo ele desce sobre aqueles homens começam a glorificar e falar do amor de Deus, e aqueles estrangeiros começam a entender, porque Deus estava falando: eu preciso usar vocês para ganhar as nações. É por isso que lá no capítulo de número 1, no versículo de número 8, Jesus falou: vai ser derramado sobre vocês, e vocês não vão pregar só aqui, mas vocês vão pregar até nos confins da terra, se for preciso. E aqueles homens são cheios do Espírito Santo. E a pergunta que o Espírito Santo falava para mim: o que está faltando para que a gente também venha a ser cheio do Espírito Santo como aqueles homens? Não para falar talvez em línguas estranhas de outros países, mas para ganhar almas para o reino de Deus. Porque Jesus ele veio e ele cumpriu a missão dele. E se é o dia do Pentecoste, é dia de agradecimento. E se é dia de agradecimento, eu tenho que agradecer por algo que está acontecendo na minha vida. Aqueles homens no Velho Testamento agradeciam pela colheita de comida material. O nosso agradecimento a Deus é por propagar o Evangelho dele, a palavra, e a colheita de almas. É você pregar o Evangelho para as pessoas e ela aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. É para cumprir o Pentecoste, é o agradecimento, porque esses homens são tomados pelo Espírito Santo justamente nesse dia para ganhar a alma daqueles que estavam lá fora, porque todo mundo correu e começou a escutar: ué, o que está acontecendo aí dentro? E todo mundo começou a se maravilhar com as coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque eles estavam propagando o Evangelho, eles estavam propagando a palavra de Deus. Mas como assim, irmão José? Pede para o Espírito Santo ser mais específico. O Espírito Santo vai falar, e o Espírito Santo vai falar: você vai pescar, você vai ser pescadores de homens. Olha para você ver como é que o Espírito Santo de Deus ele é lindo. Ele dá um exemplo para mim e para você. Quando você sai da sua casa e vai na beira do rio, na beira de um lago, pescar lambari, qual o anzol que você leva? Se você sabe que ali tem lambari, você leva um anzol mosquitinho, que é o de lambari. Aí se você fala: ah, pastor José, recebi um convite, eu vou lá naquele açude, mas lá tem tanta traíra, você vai levar um anzol de traíra, que é aquele maior, que tem um gancho. Você não vai levar o mosquitinho para pegar uma traíra. Aí mas você fala: pastor, lá não pega no anzol. Aí você vai levar o quê? Você vai levar a rede.
Você vai levar uma tarrafa. Então, eu já sei que o Espírito Santo está falando aí dentro, que ele já falou aqui comigo. Aí você está falando assim: o Senhor vai me dar estratégia para mim ganhar almas, porque nem todas as almas são do mesmo jeito. Nem todo mundo que você vai ganhar para Deus você vai conseguir pegar no anzol de lambari. Você vai precisar de um anzol de traíra, ou você vai precisar de uma tarrafa. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando? Você não pediu para Deus te usar? Talvez você não vai vir aqui pregar, talvez você não vai pregar para uma multidão, você vai conseguir ganhar aqueles que estão próximos de você todos os dias. Só que tem que cada um de uma forma diferente, porque você foi chamado para ganhar alma, você foi chamado para ser pescador de homem e de almas. Mas Deus, ele vai te dar a estratégia necessária para você fazer isso. E quem pode te dar essa estratégia é só quem está habitando dentro de você. Quem habita dentro de você? O Espírito Santo. É aquele mesmo Espírito Santo lá no dia do Pentecostes deu estratégia para aqueles homens falar em outras línguas, para ganhar outras nações. Ele não mudou, ele é o mesmo. Mas como assim, irmão José? Eu vou te dar 3 exemplos na Bíblia. Vou te dar 3 exemplos na Bíblia que o Espírito Santo de Deus me revelou, para que você venha entender. O Senhor Jesus, quando ele ganhava almas, ele não usava a mesma estratégia com todo mundo. João capítulo de número 3, ele vai ganhar a alma de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um homem religioso. Aí Jesus, ele vai usar esse termo aqui com Nicodemos, ó. Eu deixei até marcadinho na minha Bíblia, bonitinho, para mim não errar. Mas aquele que beber da água, aqui, quer ver, ó, Nicodemos é aqui, quer ver, ó. Capítulo de número 3, se você quiser me acompanhar, o versículo de número 5 de João. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele estava falando para um homem religioso que chegou perto dele e falou: mestre, não tem como ninguém realizar o que o Senhor realiza se não for da parte de Deus. Como é que eu faço para me ganhar o reino dos céus? Um homem que era doutor da lei estava perguntando para Jesus o que ele tinha que fazer para ganhar o reino de Deus. E Jesus fala para esse homem o que era necessário ele fazer para ser salvo. Aí você vai lá no capítulo de número 4 de João, Jesus ganhando alma de outra pessoa. De quem? Da mulher samaritana. Aí Jesus vai usar o mesmo exemplo que ele usou com Nicodemos? Não. Aí Jesus vai usar um outro exemplo com aquela mulher samaritana. Capítulo de número 4, versículo de número 14. Mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que solte para a vida eterna. Ele estava falando: você nunca bebeu dessa água aqui, mas se eu te der essa água aqui, você nunca mais vai ter sede. Diferente de Nicodemo, que ele estava falando: se você não nascer de novo, não tem como você ver o reino de Deus. Ele usou a mesma estratégia para ganhar Nicodemos? Ele usou a mesma estratégia para ganhar a mulher? Não. Nem todo mundo você vai conseguir ganhar com a mesma estratégia. Tem um Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, que nos dá estratégia todos os dias. E na maioria das vezes a nossa ignorância não permite, porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Aí você vai no capítulo de número 5. Ah, irmão, não acabou não, falei que era 3. Olha para você ver Jesus ganhando outra alma. Jesus, ele vai curar um paralítico no tanque de Betesda. Aí Jesus vai usar uma outra estratégia. Olha o que Jesus falou para aquele homem. E depois Jesus o encontrou no templo, depois que ele já estava curado, que ele já estava andando, carregando a sua cama, no sábado indo embora. O que Jesus falou para ele? Eis que já... Depois Jesus encontrou com ele no templo: eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. É por quê? Porque aquele homem já era conhecedor, ele já tinha ouvido. Talvez ele fez alguma coisa que levou ele nessa situação. E Jesus falou: já está são, então não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então são 3 pessoas diferentes, que Jesus usa estratégia diferente para ganhar para o reino de Deus. Então o que o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você hoje?
eu e você somos cheios do Espírito Santo. E Deus, Ele vai nos usar para ganhar almas lá fora para o reino de Deus, para que a gente venha agradecer a Deus pela colheita que está sendo feita. Mas para cada um, Deus, Ele vai te dar uma estratégia diferente. Então talvez você vai ganhar de um jeito, outro você vai ganhar de outro, mas não importa. Não importa a maneira, o que importa é a pescada. Não é verdade? Se você for lá e pescar com anzol de lambari, o importante é trazer o peixe para casa. Se você for com anzol traíra, o importante é trazer a traíra para casa. Se você for com a rede e trazer aquele monte de peixe, não importa a forma com que você vai pescar. O importante é você trazer o alimento, sim ou não? E aqui, a maneira que Deus vai usar a gente para ministrar a palavra de Deus para qualquer outra pessoa, não importa. O importante é que aquela alma venha se render aos pés do Senhor. Amém, irmãos? E o Pentecoste, ele se cumpriu na vida daqueles homens. E o Pentecoste se cumpre na minha vida e na sua vida. Todos os dias. Porque tem um dia específico para comemoração. Assim como o dia das mães, como o dia dos pais, qualquer outro dia. Mas esse dia aqui é todo dia na nossa vida, porque todos os dias você propaga o amor de Deus. Então todos os dias uma pessoa tem a oportunidade de se arrepender de seus maus caminhos e se voltar para Deus. E é motivo de você chegar de noite e dobrar o seu joelho, ser obrigado, porque hoje o Senhor me usou. Obrigado, Senhor, pela colheita que hoje o Senhor permitiu. Então, irmãos, é isso. Fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor venha te usar. Seja a maneira que for, seja o anzol que Deus te der para você pescar, que Ele vai te dar, para que você venha ganhar almas para o reino de Deus e que o amor de Deus venha a ser propagado, seja na língua brasileira ou na língua estrangeira. O Senhor vai te usar para pregar, para ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés, eu quero orar pela sua vida. Amém? Que o Senhor continue falando comigo e com você, através da palavra dele sempre. E que a nossa direção, que o nosso norte seja a palavra de Deus sempre. Amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória e Deus maravilhoso, Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa aos nossos corações, Senhor, na qual o Senhor nos ensina e nos permite, meu Pai, saber, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor já habita dentro de nós. O Senhor já enviou o Consolador que está conosco. O Senhor nos dê estratégia todos os dias para ganhar alma para o reino do Senhor, meu Pai, para que a colheita seja grande, meu Pai, para que a colheita seja farta, para que nós venhamos povoar o céu, meu Pai. Ah, Senhor da glória, para que a gente venha ser grato ao Senhor, meu Pai, pela colheita que está sendo feita, meu Pai. Senhor, derrama, meu Pai, também sobre essas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo, meu Pai, mas que elas também venham receber o Espírito Santo do Senhor e que elas venham se maravilhar e que elas venham propagar cada vez mais o Teu Evangelho sobre a terra. Senhor, assim como, meu Pai, ó Senhor, lá, meu Pai, ó Senhor, aconteceu com aqueles homens, ó Senhor, eu creio que acontece comigo, meu Pai, com todos aqui todos os dias, a oportunidade de propagar o Teu Evangelho, meu Pai, ah Senhor, a todas as pessoas, meu Pai, que precisam, que necessitam, meu Pai, ó Senhor, da Tua presença. Senhor, seja conosco, guarda nossas vidas, guarda nossa casa, nossa família, os nossos projetos, meu Pai, abençoa esse ministério, abençoa o pastor e sua família, meu Pai, e todos que aqui se encontram. Senhor, nos dê um dia abençoado, guardado pelas Tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.